Pessoal, Atlético 1, Fortaleza 1. Vamos começar só com uma frasezinha para depois falar um pouco mais do jogo. Não há demérito nenhum em empatar com Fortaleza, mesmo o jogo sendo na Liga Arena. Há, claro, uma série de fatores envolvendo o jogo, a sequência do jogo, mas o resultado em si não é longe da realidade. O Fortaleza hoje tem mais time do que o Atlético. O Fortaleza, quando coloca os seus titulares, passa a ser muito perigoso. O Mikael faz um milagre no chute do Breno Lopes. Mas aí tem uma série de questões que a gente começa a falar agora. O Atlético encarou esse jogo como uma final de campeonato. Ficou muito claro isso e muito definido também nas decisões do Varini. O Christian disse para algumas pessoas que foi preservado no jogo, mas eu acho que ele perdeu a vaga de titular, até porque o João Cruz de novo jogou bem. E o Thiago Heleno não jogou também, preservado também, mas por mais que a defesa do Atlético não tenha sido perfeita, eu vi a defesa do Atlético errando menos do que errou em outros jogos. E quando sofreu o gol, para mim o gol foi de plena qualidade, plena capacidade, um golaço do Moisés. Começa, claro, de novo naquela falha de posicionamento. Moisés recebe meio solto a virada de jogo do lado direito. Até o pessoal da TV disse que foi o Mancuso, mas eu, vendo a jogada, achei que era o Marinho, mas de qualquer maneira, uma virada da direita para a esquerda. A gente já sabe dessa questão da recomposição, foi muito parecido com o que aconteceu no jogo do Vasco, só que há uma diferença de mudança de jogada. Não é um cruzamento, e sim uma tabela toda feita passando pelo Moisés do início até o fim da jogada, e ele foi lá, passou por toda a defesa do Atlético e fez o gol. O Atlético, que já entrou vaiado em campo, a partir daquele momento foi ainda mais cobrado. E claramente o Atlético sentiu essa pressão, naturalmente. Por isso, até alguns erros no início do jogo, até o Fortaleza fazer 1-0, o Fortaleza era melhor que o Atlético. Depois o Atlético conseguiu começar a jogar e foi para o empate com o gol do Canóbio. O Atlético de novo teve Coelho e Zapelli como seus principais jogadores e de novo o Varini tirou-os durante o segundo tempo. O Atlético teve Pablo, o Atlético teve Diório, o Atlético teve as entradas do Julimar, a entrada do Praxedes, mas quando o Atlético fez as mudanças, o Atlético caiu um pouco de produção. Até os 20 do segundo tempo, criou oportunidade. João Ricardo fez uma partida muito boa, fez boas defesas, o goleiro do Fortaleza. O Atlético teve uma atuação mais regular do início ao final do jogo, não houve tanta aquela montanha russa de posicionamento de time, de tática, de técnica, de emocional, mas claramente o Atlético enfrentou um time que é superior a ele. Nós estamos falando de times, é bom que se registre. O Fortaleza vem crescendo de forma exponencial e vem se organizando focado no futebol. E se o Fortaleza já viu o Atlético como exemplo, agora o Atlético deveria ver o Fortaleza como exemplo de foco total no futebol, coisa que o Atlético não consegue fazer. E no final do jogo, quando entraram Lucero, Pochettino, Tinga, quando o time do Fortaleza voltou a ser praticamente o titular, porque começou com um time misto, pensando na Sul-Americana, o Atlético também tem Sul-Americana na quinta, o Fortaleza aí começou a levar perigo, o Breno Lopes teve uma chance, teve muita bola cruzada na área, mas o resultado acabou mesmo no 1-1. O saldo do jogo ele é menos impactante, apesar do resultado de empate na tabela ser muito ruim. Mas o Atlético jogou melhor contra o Fortaleza do que jogou contra o Vasco. E o Fortaleza é bem melhor do que o Vasco. A gente tem que ser muito claro nesse aspecto. Se jogar o que jogou hoje, vai conseguir vencer o Racing na quinta-feira? É difícil dizer. Mas é mais provável, com uma atuação semelhante a essa, o Atlético ser um time mais fadado a uma vitória, sim, na quinta-feira na Liga Arena diante dos argentinos. Mas ainda falta. E mais uma vez o Atlético mostrou que o elenco é curto. Agora o Martin Varini tem que parar de mexer errado, porque acabar desse jeito,
tirar Coelho, tirar Zapelli, botar Diori e Pablo juntos, no final é tanta mexida errada que podem acabar mexendo no próprio Martim Varini. Um abraço.